Bem-vindos ao terceiro tópico da primeira unidade da disciplina de Fisiopatologia Geral. Assim como no segundo tópico, esse tópico vai ser dividido em dois para facilitar ali o entendimento e não ficar tanta informação na nossa cabeça para a gente assimilar de uma vez só. Então vamos lá. Antes de mais nada, vamos entender a respeito dos mecanismos de defesa do corpo. Os mecanismos de defesa, eles podem ser divididos ali em três linhas. A primeira linha compreende a barreira mecânica. É um mecanismo de defesa geral, responsável por bloquear a entrada de substâncias e bactérias que são nocivas ao nosso corpo. Ela compreende estruturas como, por exemplo, a pele e a mucosa. Além disso, também fazem parte da barreira mecânica as secreções corporais, como a saliva e as lágrimas. Essas secreções corporais, elas possuem enzimas e substâncias químicas que vão inativar ou destruir possíveis materiais que vão causar danos no nosso corpo. A segunda linha, ela compreende os processos inespecíficos de fagocitose e inflamação. Na fagocitose, os neutrófilos e os macrófagos, eles vão englobar aquela partícula aleatória e vai destruir. Eles podem fazer isso com bactérias, detritos celulares ou materiais estranhos. Na inflamação, vai ocorrer uma sequência de eventos que tem como objetivo eliminar os efeitos de uma lesão ou de um agente perigoso. Os interferons são agentes inespecíficos que vão ter como função proteger as células que não foram infectadas ainda pelo vírus. A terceira linha compreende o sistema imunológico. É um mecanismo de defesa específico, enquanto a segunda linha vai ser um mecanismo de defesa inespecífico, a terceira linha ela vai compreender um mecanismo de defesa específico. É responsável por estimular a produção de anticorpos únicos ou linfócitos sensibilizados após a exposição à substância específica. Com relação à pressão hidrostática, precisamos entender que no nosso corpo, nem todos os capilares, ou seja, nem todos os vasos, eles vão se encontrar abertos no mesmo leito. Os esfíncteres pré-capilares, eles vão ser responsáveis pela restrição do fluxo sanguíneo em alguns canais. A abertura desses capilares, ou seja, a abertura desses esfíncteres, ela só vai ocorrer se houver necessidade de aumentar o fluxo sanguíneo nos canais. A pressão hidrostática líquida, ela é responsável pelo movimento de fluidos, eletrólitos, oxigênio e nutrientes fora dos capilares, extremidade arteriolar. Ela é obtida pela diferença entre a pressão hidrostática dentro dos capilares, que é a pressão arterial, e a pressão hidrostática do fluido intersticial dos tecidos. A pressão hidrostática líquida e a pressão osmótica, juntas, elas vão determinar o movimento de água e solutos entre os vasos e o espaço intersticial. A diferença nas concentrações de substâncias dissolvidas no sangue e fluido intersticial vai promover a difusão dos eletrólitos, da glicose, do oxigênio e outros nutrientes que vão passar ali através da membrana dos capilares. As células sanguíneas e proteínas plasmáticas, como a albumina, a globulina e o fibrinogênio, geralmente, eles permanecem dentro dos capilares. Caso no espaço intersticial haja um excesso de fluidos e proteínas, eles vão retornar para a circulação geral, ou seja, para a corrente sanguínea, através do sistema linfático. A pressão hidrostática na extremidade venosa do capilar, ela vai ser reduzida graças ao movimento anterior de fluidos para o espaço intersticial. A pressão osmótica nos vasos, ela é alta por causa das proteínas plasmáticas que ficam dentro dos capilares. A pressão hidrostática reduzida e a alta pressão osmótica, elas facilitam a movimentação dos fluidos, dióxido de carbono, entre outros resíduos dos tecidos para o sangue. Com relação à etiologia da inflamação, a inflamação ela é associada a lesões nos tecidos. As lesões teciduais, elas podem ocorrer por danos físicos diretos, cortes ou entorses, por exemplo, produtos químicos cáusticos, e temos ácido, a isquemia ou o infarto, reações alérgicas, extremo de calor ou frio, corpos estranhos e vidros, infecções. Independente da causa, a inflamação vai ser o mesmo. A inflamação ela pode se desenvolver de forma imediata e durar, ou ela pode durar por pouco tempo. Pode apresentar um início retardado, como por exemplo na queimadura solar. Ela pode ser mais severa e prolongada. A gravidade ela vai variar conforme a causa e a duração da exposição ao agente causador. Numa lesão tecidual, os macrófagos e as plaquetas vão liberar mediadores químicos nos fluidos intersticiais e no sangue. Os mediadores químicos liberados são a histamina, como já sabemos, ela vai causar uma vasodilatação dos vasos sanguíneos, a serotonina, prostaglandinas e leucotrienos. As citocinas, elas atuam como comunicadores, enviando mensagens aos linfócitos e macrófagos, sistema imune ou o hipotálamo. Uma das funções da citocina é a indução da febre. Com relação aos sinais cardeais da inflamação, temos a vermelhidão, ou em alguns livros ou algumas questões vai estar rubor e calor, causado ali pelo aumento no fluxo de sangue na área que foi lesionada. O inchaço ou edema, que vai ser causado pela movimentação de proteínas e fluidos do sangue para o espaço intersticial. Dor. A dor ela vai ocorrer devido ao aumento da pressão de fluidos sobre os nervos. E a perda da função, que ela pode ocorrer em razão da falta de nutriente ou interferência mecânica na função em razão do inchaço.
Com relação ao exudado, o exudado se refere ao acúmulo de fluidos na área que foi lesionada, ou seja, no espaço ali intersticial. Suas características, elas podem variar de acordo com o trauma. Exudado seroso ou aquoso, que diz respeito ao acúmulo de pequena quantidade de proteína e glóbulos brancos, como, por exemplo, em uma reação alérgica ou em uma queimadura. O exudado fibroso vai ser um exudado espesso e pegajoso, com alta concentração de fibrinas e outras células. Esse tipo, ele aumenta as chances para a formação de cicatrizes no tecido que foi lesionado. O exudado purulento, ou pus, ele é espesso e de cor amarela esverdeada. Nele, há presença de leucócitos, detritos celulares e micro-organismos, e esse tipo de exudado, ele indica infecção bacteriana. O abscesso, que é uma bolsa que vai ser encontrada ao redor do exudado purulento, vai estar presente em tecidos sólidos, como, por exemplo, ao redor do dente ou no cérebro. E o exudado hemorrágico aparece em casos em que vai haver a danificação dos vasos sanguíneos. Os mediadores químicos da inflamação, eles ficam armazenados nos grânulos das células mastócitos. Quando esses mastócitos eles são ativados, eles vão liberar os mediadores químicos, como, por exemplo, a histamina. As prostaglandinas e os leucotrienos, eles também são mediadores químicos que vão ser encontrados ali nos grânulos dos mastócitos. Porém, para que eles possam ser liberados, as substâncias, elas precisam ser sintetizadas antes. Elas são sintetizadas a partir do ácido araquidônico. Ele vai ser o precursor para a produção de leucotrienos e prostaglandinas. A síntese desses mediadores químicos pelos mastócitos leva tempo. E por causa desse tempo para sintetizar, a resposta, ela é uma resposta tardia, prolongando o processo inflamatório. A resposta vascular imediata, ela começa com a vasoconstrição transitória, seguido ali da vasodilatação local e hiperemia. No início, os vasos sanguíneos locais, eles vão se contrair, ou seja, vai ocorrer a vasoconstrição transitória. Isso ocorre para que o nosso corpo, ele não perda sangue. Em razão da liberação dos mediadores químicos, como vimos aqui a histamina, ela vai causar uma vasodilatação, os vasos, eles vão se dilatar, aumentando o fluxo de sangue no local. Esse aumento de fluxo de sangue vai causar uma hiperemia. Durante esse processo, a permeabilidade da membrana nos capilares ela vai aumentar, permitindo que proteínas plasmáticas elas passem para o espaço intersticial juntamente com os fluidos. O aumento na concentração de fluido tem como objetivo diluir o material tóxico que vai estar ali presente naquela área. Já as globulinas, que são as proteínas, elas vão atuar como anticorpos e o fibrinogênio ele vai agir formando uma malha de fibrina ao redor do local que foi lesionado para tentar localizar o agente causador da inflamação. Durante a coagulação sanguínea, também há a formação de fibrina, que vai ser isolar a área ali do coágulo. A vasodilatação e o aumento da permeabilidade da membrana nos capilares vai formar uma resposta vascular à lesão. Na resposta celular, os leucócitos eles vão ser atraídos para a área da inflamação através dos mediadores químicos. Esse processo de atração dos leucócitos para a área de inflamação é chamada de quimiotaxia. Por quê? Porque eles vão ser atraídos justamente por causa dos mediadores químicos que foram liberados ali naquele lugar. Os neutrófilos, que vão ser leucócitos polimorfonucleares, os monócitos e os macrófagos, eles vão se acumular ao longo da parede dos capilares e migrando ali aos pouquinhos para a área intersticial. Esse processo de movimentação é chamado de diapedese. Os neutrófilos, monócitos e macrófagos, eles vão ser responsáveis por destruir e remover materiais estranhos, detritos celulares e micro-organismos através do processo de fagocitose, preparando aquele local para a correta cicatrização. Se houver morte celular fagocítica naquele local, vai ocorrer a liberação de enzimas lisossômicas que vão estar presentes dentro daquela célula que vai fazer fagocitose. Nesse caso, pode haver danificação das células vizinhas e prolongamento do processo inflamatório. O acúmulo excessivo de fluidos e proteínas no intestício faz com que ocorra uma redução no fluxo de sangue na área, reduzindo ali a movimentação de fluidos para fora dos capilares. Redução severa no fluxo de sangue vai causar ali uma redução na disponibilidade de nutrientes para as células que não foram danificadas no local, além de impedir a remoção dos resíduos, podendo causar danos adicionais aos tecidos. No corpo, existe um mecanismo de defesa, que é um controle natural, que vai inativar os mediadores químicos, impedindo a disseminação ou o prolongamento desnecessário da inflamação. Como resposta a traumas teciduais e infecções, várias proteínas de reagentes de fase aguda, elas são liberadas no plasma. A função dessas proteínas é proteger as células normais dos efeitos prejudiciais das moléculas tóxicas que foram geradas ali durante o processo de inflamação, além de eliminar o material residual. As proteínas reagentes de fase aguda, elas incluem fatores de proteção celular, que vai ser a alfa-antitripsina, alfa-quimotripsina, beta-antiplasmina, inibidores da ativação do plasminogênio. Essas proteínas, elas vão ser responsáveis por proteger os tecidos dos danos citotóxicos e proteolíticos.
Elas também incluem as proteínas de coagulação. Temos o fibrinogênio, a plasminogênio e o fator von Willebrand. As proteínas de coagulação, elas vão gerar fatores para substituir aqueles que foram consumidos durante o processo de coagulação. Elas também incluem as proteínas de transporte, ceruloplasmina e aptoglobulina, que vão ser responsáveis por transportar esses fatores que foram produzidos. E, por fim, também temos os agentes imunológicos, amiloide A do soro e componente P, e proteína C reativa. Especificamente a proteína C reativa, ela é responsável pela indução da fagocitose, ou seja, é ela que vai induzir o processo de fagocitose. Seus níveis, eles são utilizados como indicador útil de infecção no corpo. Proteínas de estresse, como as proteínas de choque térmico e a ubiquitina, elas vão transportar o lixo tóxico, que vai estar presente ali dentro das células, para os lisossomos, ou seja, ela vai pegar aquela substância tóxica e ela vai levar até os lisossomos. Os antioxidantes, como a ceruloplasmina, que é uma proteína de transporte, são responsáveis pela eliminação do excesso de radicais livres de oxigênio. Os reagentes da fase aguda, eles são sintetizados principalmente no fígado, e em menor grau eles vão ser sintetizados ali nos macrófagos. Os agentes da fase aguda, a febre e a leucocitose, eles são denominados resposta de fase aguda. Quando o organismo ele não consegue produzir adequadamente esses reagentes, ou seja, ocorre uma síntese deficiente, vai ocorrer a formação grave da doença e a inflamação ela vai se tornar crônica e repetitiva. Os glicocorticoides, eles vão agir como agentes anti-inflamatórios, aumentando ali os níveis em caso de infecção e trauma. A presença de receptores de citocinas livres em excesso no soro sanguíneo vai indicar uma resposta inflamatória ativa ou uma doença em progresso. As prostaciclinas vão ser mediadores químicos com ação anti-inflamatória e pró-inflamatória. Finalizamos aqui a primeira parte do terceiro tópico e nos vemos na segunda parte.